A novidade da política, além da questão do Lula definir o vice e a candidatura da Simone ao Senado, é a candidatura do Ronaldo Caiado, que afinal, né, foi o escolhido ali pelo Gilberto Kassab para ser o candidato do PSD à presidência da República. O que está todo mundo esperando, Bruno, é a próxima pesquisa presidencial. Não sei se você já sabe quem que vem primeiro aí entre os institutos de pesquisa, que vai mostrar, né, pela primeira vez como é que o eleitorado reagiu a essa candidatura do Caiado, né? Porque por enquanto o Caiado estava lá atrás da fila, atrás até do Renan Santos, né, que é um novato na política. O Caiado, governador, foi candidato à presidência da República, ou seja, já é um nome bastante conhecido e estava pontuando muito mal. Agora que definiu a candidatura, você acha que pode mudar esse ponteiro, Bruno? Olha, Andresa, a tendência é que o Flávio continue bem à frente dos seus opositores dentro do campo da direita, vamos dizer assim, né? O que está acontecendo um pouco aqui no Brasil? A gente teve uma eleição parecida com essa no Chile recentemente, né? A direita no Chile lançou diversas candidaturas e meio que, olha, vamos lançar vários nomes, várias opções à direita, aquela que o eleitor escolher lá na frente, depois essa direita toda deve se unir para vencer a esquerda. Ninguém tem dúvida de que o Lula está no segundo turno, né? Isso não há dúvidas em relação a isso. A disputa agora é ver quem da direita pode ir para o segundo turno. O que me parece é que o bolsonarismo é tão forte, o bolsonarismo tem uma capacidade tão grande de se estabilizar no eleitorado, que a tendência do Flávio é de ser o majoritário nesse campo da direita. O Caiado pode roubar algum voto do Flávio? Pode. Dificilmente vai roubar do Lula, né? Muito dificilmente. Você tem um mínimo cruzamento entre o eleitor do Caiado e o eleitor do Lula, que é no eleitor mais velho, né? de classe C, mais velho, que poderia tomar algum votinho aí do Lula. Mas a tendência é que o Caiado dispute o eleitorado com o Flávio, né? Essa é a maior tendência. E o Caiado pode crescer um pouquinho naquele eleitor que é o chamado nem-nem, né? Que não quer nem Flávio, nem Lula. E daí, nesse nem-nem, tem também a figura do Renan Santos, que tem crescido, né? Hoje a pesquisa da Atlas Intel, divulgada em São Paulo, mostrou a disputa presidencial no estado de São Paulo, e me chamou muito a atenção os números que o Andrei e o Marcelo Rothenberg trouxeram, de que você tem 5% do eleitorado de São Paulo votando em Renan Santos. É um índice interessante de presença do Renan. E um nome que não era conhecido, né, Bruno? Assim, o Renan não era uma figura da política, né? Ele tinha ali nos movimentos, ali no MBL, né, aquela turma, mas como um nome à presidência da República, é bem surpreendente que o Renan, né, já tenha pontuado, né, em 5% em São Paulo, e nacionalmente acho que ele chega até, em algumas pesquisas, a 10%. Eu até conversei essa semana com coordenadores da campanha do Flávio, Bruno, e eles vão fazer um toma lá da cá, porque eles ficaram muito incomodados com as críticas que o Renan fez ao Flávio, principalmente na questão da dancinha do Flávio, que ele fez um post dizendo que o Flávio parecia um retardado, e isso pegou, né, carimbou no Flávio uma questão que não foi legal, né, para um candidato à presidência da República se comportar com aquelas dancinhas. Então incomodou bastante, foi pedido ao Flávio que ele não repetisse, né, porque o eleitorado reagiu mal, e eles imputam isso a esse post do Renan, que chamou atenção para esta questão. Eu conversei com o Renan também, ele disse que vai ser assim do começo ao fim da campanha, ele vai bater no Flávio. Então, nesse ponto do que você está falando, a direita se fragiliza, né? Porque aí você tem o Flávio, o Caiado, o Renan, vou botar o Aldo Rebelo aqui só para não dizer que eu não falei de flores, mas todo mundo disputando voto no mesmo eleitorado, porque é óbvio que eles não vão tirar voto de quem vota na esquerda, né? Então, a briga ali pode ter que consequência, Bruno. Eu acho que no primeiro turno isso ajuda de alguma maneira o Lula, né? Isso acaba ajudando o Lula de alguma maneira no primeiro turno, ainda mais quando você tem margens muito pequenas, né, de distância do chamado 50% mais um, né?
vamos colocar aqui uma coisa que não é impossível, né? A gente tem que pensar em todos os cenários. Mas se a gente tiver um nível de abstenção muito alto, como tem se tido nas últimas eleições, com mais de 1/5 do eleitorado não indo votar, você pode ter, com poucos votos, um candidato vencendo em primeiro turno. Então, o que preocupa é que, se você fragilizar muito essa direita, ou essa direita tiver um comportamento fraticida, ou seja, um ficar atacando o outro de tal maneira que, até você, se não for voto para alguém, não vá para ninguém, você desmobilize voto dentro da direita, isso pode ajudar o Lula numa coisa que é muito improvável, mas que existe uma mínima chance de acontecer, um Lula vencer no primeiro turno nessa eleição. Então, há um risco nesse sentido. O que me parece é que, durante o processo eleitoral, se eles fizerem como foi feito no Chile, a tendência é que todas as armas apontem para o Lula, né? Não que fiquem se matando entre si. A ideia é o que está acontecendo hoje, né? Neste momento, eles estão um atirando no outro, e isso está preocupando bastante o primeiro colocado do lado deles nas pesquisas, que é o Flávio, porque vai tirar voto ali entre eles, né? E o risco que você está falando é esse, né? O risco, eu digo assim, eleitoralmente, para quem está se opondo ao Lula na contenda ali, que é o Lula ganhar a eleição, se aproveitando dessa briga nesse ponto. Então, foi importante para o Lula que matasse qualquer outra candidatura no campo da esquerda, né, Bruno? Que foi o que o Lula fez, jogou bem ali, né? O Lula é um jogador, um bom jogador eleitoral, não precisa nem explicar porquê, né? Ele está indo para a sua 4ª tentativa de ocupar a presidência da República, mas jogou bem, então, né? Ele não vai disputar o voto com ninguém, né? No campo dele, né? Movimentos políticos absolutamente corretos, né? Talvez o que ele quisesse até mais era ampliar um pouco para o centro, coisa que ele não conseguiu tanto, mas também conseguiu com que o centro não tivesse uma candidatura de centro. Neutralizou o centro, né? O PP e União Brasil, né? O MDB, que poderia ter uma candidatura, não vai ter candidatura, e o Eduardo Leite, que talvez fosse o nome mais centro puro desses nomes que estavam sendo cogitados pelo PSD, também ficou fora da disputa. E o próprio Ratinho, que tinha um comportamento eleitoral interessante, né, que a gente sempre trazia aí nas análises, que é o fato de, em função principalmente até do próprio pai, né, do nome do pai, a conseguir entrar num eleitor mais popular, que era um eleitor que dialoga também com o Lula. Essa saída dessas candidaturas, essas possíveis candidaturas, de certa maneira deixou com que todas as candidaturas postas tivessem um carimbo de direita. É impossível alguém achar que o Ronaldo Caiado não seja um candidato de direita, né? Ele pode não ser da direita radical, é uma direita um pouco mais equilibrada, mas é uma direita que, inclusive, vamos lá, quando a gente está dizendo que o Flávio Bolsonaro está num processo de construção do nome dele, qualquer tipo de ataque nesse momento pode atrapalhá-lo na construção. Então, se vem um Caiado com um discurso duro na segurança pública, mostrando, olha, vocês tiveram a oportunidade de presidir o Brasil, a família Bolsonaro, e não melhorou nada de segurança pública, olha como nós estamos vivendo. E ele já veio com o discurso, né, Bruno, de que o Flávio é inexperiente, que certamente é a palavra que deve vir nas pesquisas com relação ao que o eleitorado pensa sobre o Flávio, né? Ele diz que o Lula é fácil de ganhar a eleição, né? E o Flávio é inexperiente. Então, ele vai ali atacar certamente.